Durante a Segunda Guerra Mundial, os céus da Europa foram transformados em um campo de batalha. Aqui, alguns dos episódios mais mortais de conflito aéreo da história foram desenrolados. Às vezes, o ar pulsava ao rugido de centenas de máquinas de uma vez. Os nomes das mais temíveis dessas máquinas voadoras permanecem icônicos até hoje. Spitfires britânicos, Mustangs americanos, Zeros japoneses. Todas essas máquinas infames ganharam sua reputação como máquinas de guerra ferozmente eficazes. E que reputação era essa? Pilotos de aeronaves de combate modernas são devidamente reverenciados. Nós os admiramos por sua impecável forma física, reflexos aprimorados e bravura discreta. Mas os pilotos desta era precisavam de tudo isso e mais. Como veremos em breve, os pilotos que entravam no cockpit de um avião da Segunda Guerra Mundial eram mais do que apenas corajosos. Frequentemente pilotando aviões que utilizavam tecnologia primitiva ou ultrapassada, esses aviadores expunham seus corpos a forças incríveis e arriscavam suas vidas em circunstâncias impossíveis. De todos esses aviões, talvez seja o Junkers Ju-87, que merece a reputação de ser o mais aterrorizante para pilotar. No episódio de hoje de Guerras dos Mundos, faremos uma análise profunda de uma das aeronaves mais famosas e temidas da Segunda Guerra Mundial, o Junkers Ju-87. Simultaneamente, como algumas aves de rapina, eles caem sobre sua vítima e soltam sua carga de bombas no alvo. Tudo se mistura junto com as sirenes uivantes dos Stukas em seus mergulhos. As bombas assobiam, estalam e explodem. Essa é uma citação do Sargento Prumers, um soldado da 1ª Divisão Panzer da Alemanha, escrita em maio de 1940. No momento em que ele registrou isso em seu diário, ele estava estacionado com as forças alemãs, lutando durante a Batalha da França, esperando para atacar para o oeste através do rio Meuse e no coração da própria França. O ataque aéreo alemão funcionou como um relógio. O historiador da Luftwaffe, William St. Murray, descrevendo o evento que se desenrolou naquele dia, escreveu, citação, ataques contínuos de Stuka aos reservistas franceses que mantinham a linha tiveram um efeito devastador. Os infantaria franceses, segundo um general francês que testemunhou a cena, citação, se acovardaram em suas trincheiras, atordoados pelo estrondo das bombas e o grito dos bombardeiros de mergulho. O bombardeiro de mergulho em questão, esse era o Ju-87, também conhecido como Stuka. A cabeça de ponte através do Meuse estava segura ao anoitecer. Os tanques alemães atravessaram no dia seguinte. A Blitzkrieg na França estava em andamento. Paris cairia dentro de um mês. Esta não foi a primeira operação bem-sucedida do Ju-87 na Segunda Guerra Mundial, nem seria a última. Você já pode estar familiarizado com o Ju-87, este bombardeiro de mergulho, com sua reputação maior que a vida, tornou-se infame por sua sirene aterrorizante, incutindo medo nos corações daqueles infelizes o suficiente para ouvi-la gritando em sua direção. Incluímos este grito que rasga o ar em nossa lista dos sons mais aterrorizantes da Segunda Guerra Mundial. Se você estiver interessado, pode encontrar esse vídeo no canal. Mas havia mais que era excepcional no Ju-87 do que sua sirene. Um temível bombardeiro de mergulho de curto alcance, o Ju-87 foi fundamental para a guerra relâmpago nazista. Foi empregado com efeito surpreendente de 1939 a 1941 e tem uma extensa história operacional. Lutou inúmeras batalhas em terra e mar em toda a Europa durante a guerra, aterrorizando indivíduos da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas no leste, Espanha no oeste e Noruega no norte. Facilmente a aeronave de ataque ao solo alemã mais famosa da Segunda Guerra Mundial, o Ju-87 era muito mais do que apenas um veículo de combate eficaz. Era o ícone da Luftwaffe, com suas sirenes uivantes e bombas assobiando, tornou-se o símbolo da guerra relâmpago. Os mergulhos desafiadores da gravidade que ele poderia realizar eram temidos por seus próprios pilotos, que regularmente perdiam a visão e desmaiavam enquanto voavam.
Mesmo antes do início da guerra, este avião era uma fera para os pilotos, quase tão temido por seus próprios homens quanto era aterrorizante para aqueles que atacava. Primeiramente, devemos considerar a própria reputação deste avião, porque realmente não pode ser superestimada. O Junkers Ju-87 não era um bombardeiro de mergulho alemão, era o bombardeiro de mergulho alemão. Pessoas em todo lugar chamavam o avião de Stuka, uma abreviação de Stutzkampfflugzeug, a palavra alemã que significa aeronave de bombardeio de mergulho. Acho que agora seria um bom momento para pedir desculpas por minha mutilação da bela língua alemã. Continuarei a chamar o avião de Stuka ou Ju-87 daqui para frente. No entanto, chamar o Ju-87 de Stuka é realmente como chamar o P-51 de caça ou o B-17 de bombardeiro. Independentemente, tal é a notoriedade do Ju-87, todos que ouvem a palavra Stuka sabem que é o Ju-87 que está sendo referido. Com cerca de 6.000 construídos ao longo da guerra, não muito longe de 1 em cada 10 de todos os aviões de combate construídos pela Alemanha nazista, o Ju-87 certamente tinha os números para justificar a monopolização do título de Stuka. Mas foi mais do que apenas números que consolidaram o Ju-87 na mente do público alemão e das forças militares em toda a Europa. Mesmo para um apaixonado por aviões como eu, a aparência do Ju-87 é inegavelmente feia. Com linhas duras e componentes salientes, o Stuka ganhou o apelido de suástica voadora por sua angularidade e brutalidade de certa forma, aparência. Um recurso notável do Ju-87 é sua forma única de asa de gaivota invertida, tornando-o facilmente reconhecível, mesmo à distância. Era adorado por garotos em toda a Alemanha. Havia também algum benefício prático na aparência desajeitada do Stuka. A simplicidade do design facilitava o reparo e a manutenção. As partes angulares do avião poderiam ser produzidas em massa, em fábricas por toda a Alemanha, tudo a um preço baixo. Este fator, em parte, explica a longa duração do uso deste avião bastante rudimentar, um ponto significativo ao qual voltaremos mais tarde. Agora vamos considerar o nicho tático do bombardeiro de mergulho. A única coisa que o diferenciava de outras aeronaves, bombardeiros tradicionais, mantém uma alta altitude, praticando bombardeio horizontal com auxílio de locais de bombas. Estes calculam a trajetória de queda das bombas e devem considerar uma variedade de fatores, como altitude, tamanho da bomba, velocidade do vento e velocidade de voo. Como resultado, eles tendem a ser um pouco imprecisos. Bombardeiros regulares são ótimos para grandes alvos imóveis como cidades, onde podem permanecer na relativa segurança de trajetórias de voo em alta altitude, despejando morte de cima. No entanto, eles são menos eficazes para situações que exigem precisão pontual, como uma situação de combate em evolução entre duas forças opostas. É aqui que entra o bombardeiro de mergulho. Seu objetivo é realizar bombardeios direcionados e precisos, muitas vezes em situações de combate, lançando bombas não de uma trajetória horizontal, mas vertical. Bombardeiros de mergulho podem ser precisos sobre onde suas bombas caem. Eles não dependem dos cálculos avançados dos locais de bombas, mas do olho humano. Aponte o avião para o alvo, solte a bomba e saia. Simples e devastador. O ponto-chave de tudo isso era essa verticalidade. Se o piloto conseguisse colocar o avião diretamente acima de um alvo, a mira se tornava fácil. A verticalidade oferecia outra vantagem crucial: segurança durante bombardeios. Isso permitia aos pilotos passar de uma altitude alta para uma baixa no menor espaço de tempo possível. Dado o número de armas antiaéreas, caças e outras capacidades defensivas frequentemente presentes no campo de batalha, todos mais eficazes contra alvos voando baixo, esse fator era vital. É aqui que o Ju-87 se destaca. Isso porque o Stuka era o rei da verticalidade. Neste ponto, você não precisa acreditar na minha palavra. O famoso piloto britânico, Eric Brown, o piloto naval mais condecorado da história britânica, pilotou o bombardeiro de mergulho Junkers Ju-87 enquanto realizava testes com equipamentos inimigos. Ao longo da guerra, este homem pilotou todas as categorias de aviões da Marinha Real e da Força Aérea Real, bem como a maioria das comparações construídas e utilizadas pelos outros combatentes. Caças, bombardeiros pesados, aviões comerciais, barcos anfíbios e planadores.
Eric pilotou todos eles. Quando novos avanços na tecnologia tornaram possível a aeronave movida a motor a jato, foi Eric quem foi chamado para tentar voar com essas máquinas experimentais, muitas vezes perigosas. Claramente, se havia uma pessoa apta a julgar a capacidade de um avião de combate, era Eric Brown. Ele disse isso sobre o Stuka. Eu voei muitos bombardeiros de mergulho, e é o único que você pode mergulhar verdadeiramente na vertical. Normalmente, com bombardeiros de mergulho, o mergulho máximo é por volta de 60 graus. Ao pilotar o Stuka, porque é tudo automático, você realmente está voando verticalmente. O Stuka estava em uma classe própria. Ele não estava errado. Quando os alemães vieram testar o avião em suas instalações em Dessau, eles se surpreenderam com o que encontraram. Não eram os limites do Ju-87 que tinham que ser encontrados, mas os limites do corpo humano. Isso porque a verticalidade do mergulho do Stuka era perfeita demais. O design e a engenharia do avião eram adequados para suportar as forças do bombardeio em mergulho. O corpo humano estava menos bem equipado para lidar com essas forças. A força G, medida em Gs, é a unidade usada para descrever a aceleração e as tensões que ela causa. O corpo humano é capaz de suportar muitos Gs quando aplicados localmente. Um tapa forte no rosto pode produzir centenas de Gs de uma vez. No entanto, GS geralmente aplicados, particularmente Gs verticais, são um grande problema. Gs verticais forçam o sangue a se afastar da cabeça em direção aos pés. Os problemas que isso pode causar aos pilotos de caça são muito piores do que qualquer tapa. À medida que o sangue é drenado da cabeça, o cérebro fica privado de oxigênio. Isso faz com que funções neurológicas-chave, como visão e consciência, sejam desligadas como uma resposta protetora. Com menos de 4G, não foram experimentados problemas visuais ou perda de consciência. Descobriu-se que a maior carga que um piloto poderia suportar era de 8,5 G por 3 segundos quando a aeronave era levada ao seu limite. No entanto, esse era o limite máximo. A 6G, 50% dos pilotos sofriam problemas visuais ou escurecimento da visão. A partir de 7,5G, cerca de 40% da visão dos pilotos desaparecia completamente, com alguns até desmaiando. Não é incrível imaginar isso? Preso em um avião de guerra, acelerando em direção a posições inimigas hostis no chão, potencialmente equipado com canhões antiaéreos. Pilotos cercados pelos gritos de suas próprias aeronaves e o rugido trovejante da guerra. Na queda, eles se precipitaram em direção aos alvos a 60 a 90 graus, despencando a 560 a 595 km por hora. Eles se tensionavam, forçando todos os seus músculos para tentar impedir que o sangue saísse de suas cabeças, desesperados para não desmaiar. Os pilotos do Ju-87 eram justamente considerados impressionantes por seus camaradas de armas. Heróicos ou loucos? Bem, a maioria era considerada um pouco dos dois. Durante a guerra, adaptaram-se novas tecnologias para minimizar os efeitos da força G e os riscos do bombardeio em mergulho. A cabine pressurizada foi de grande importância durante essa pesquisa, e o Ju-87 foi uma das primeiras aeronaves a aproveitar essa nova tecnologia vital. Freios aéreos sob cada asa impediam que o avião atingisse uma velocidade muito alta durante as corridas de mergulho, também reduzindo a força G experimentada. Finalmente, foi criado um inovador mecanismo automático de recuperação. Após o lançamento da bomba, o Stuka se nivelaria, encerrando o mergulho. Isso acabou sendo uma adaptação que salva vidas. Pilotos à beira do desmaio ainda controlavam seus corpos e podiam continuar a operar seus controles por cerca de 3 segundos antes de perder a consciência. Nesta preciosa janela de tempo, eles poderiam se alinhar com seus alvos e soltar a bomba, seguros de que, se perdessem o controle, não se jogariam no alvo. Antes desta brilhante operação hidráulica ser concebida, apenas os pilotos mais experientes e fisicamente aptos podiam reunir a força para puxar o avião para cima e salvar suas vidas. Como você pode começar a entender, o Ju-87 era justamente visto com admiração por seus pilotos. No entanto, qualquer medo que os pilotos pudessem ter empalidecia em comparação com o quão aterrorizados se sentiam os mesmos alvos no chão. O cenário de batalha nunca é um lugar calmo, principalmente durante um ataque aéreo. Mas um ataque aéreo pelo bombardeiro de mergulho Ju-87 era especialmente horrível. Não apenas este avião mergulhava diretamente em direção aos seus alvos, mas emitia um grito assustador enquanto fazia isso. As buzinas instaladas eram conhecidas como buzinas de Jericó, uma referência bíblica no livro de Josué.
Josué, líder dos israelitas, estava atacando uma cidade. Seus sacerdotes tocaram as buzinas e as paredes da cidade foram destruídas antes que todo homem, mulher e criança fossem mortos. Como aquelas buzinas bíblicas, as buzinas instaladas no stuca eram o prelúdio para a morte e a ruína. Você permitirá a um velho fã de Tolkien um momento de fantasia? Não te lembra os gritos dos Nazgûl alados atacando os soldados em O Senhor dos Anéis, fazendo-os perder a cabeça de medo? Essa é a imagem que eu tenho. Essas sirenes aterrorizantes, movidas a hélice, foram usadas para enfraquecer o moral do inimigo, aumentando a intimidação do bombardeio em mergulho. Como disse um soldado, citação, o Stuka era mais do que um bombardeiro, era um instrumento de medo. Quer dizer, apenas ouça essa coisa mergulhar. Outra adaptação primeiro empregada pelo Stuka foram as bombas assobiando. Qualquer um que tenha assistido a um filme sobre a Segunda Guerra Mundial produzido em Hollywood pode estar enganado ao pensar que todas as bombas assobiam em sua descida. Na verdade, foram as bombas do Stuka, equipadas com uma espécie de apito em suas aletas, que primeiro criaram esse barulho aterrorizante, roubando os corações dos diretores de Hollywood e os nervos das tropas de combate. Você reconhecerá o barulho, mas aqui está em sua total autenticidade, a morte assobiante do Stuka. Se o fim do mundo tivesse um barulho, bem, eu aposto que soaria um pouco assim. Esse foco no medo como uma arma de guerra não foi casual. As vitórias mais eficazes envolveram não lutas extenuantes até a morte, mas rotas e cercos. Se o inimigo estivesse convencido de que estava lutando contra probabilidades esmagadoras, eles poderiam largar suas armas e se render ou fugir. Isso forneceu um princípio das táticas de Blitzkrieg, criar a impressão de força esmagadora para quebrar a determinação do inimigo. O Ju-87 era uma peça fundamental nesta guerra psicológica. Mas claro, a guerra psicológica sozinha não seria suficiente. O Ju-87 garantiu que aqueles que atacava fossem mais do que apenas assustados. Equipado com 2 metralhadoras montadas nas asas, além de uma terceira arma instalada no cockpit traseiro, o Stuka podia realizar ataques de metralhamento e representar uma ameaça calculada para outras aeronaves de combate. Normalmente, os primeiros Stukas carregavam uma bomba de 226,8 kg, ou uma bomba de 113 kg e 3 gramas no suporte central de bombas, além de 2 bombas de 22,68 kg em cada asa. Frequentemente, essas bombas menores eram preenchidas com munições do tipo cluster, devastadoras para a infantaria exposta. Posteriormente, os modelos Stuka foram equipados com um canhão de 37 mm para ataques em baixa altitude a tanques na frente oriental. Outra variante, a Ju-87R, tinha tanques de combustível sob a asa para que pudesse estender seu alcance e atingir navios aliados no mar. Como é claro, a partir dessas mudanças no armamento, à medida que a guerra progredia, também progredia o uso do Stuka. Visto como ultrapassado e necessitando de substituição antes da guerra, esta poderosa máquina ainda assim permaneceu em serviço durante todos os 5 anos e meio de guerra, devastando as forças aliadas e comunistas ao longo do tempo. Essa devastação não foi facilmente alcançada. Mesmo em 1939, durante a guerra na Polônia, o lento. De todos esses aviões, talvez seja o Junkers Ju-87 que merece a reputação de ser o mais aterrorizante para pilotar. Sofreu perdas quando lhe faltava proteção de caças. O marechal do ar da Força Aérea Real, Arthur Tedder, disse, cito, nossos pilotos de caça choram de alegria quando veem os Stukas. E conforme a guerra progredia e os aliados começaram a alcançar a superioridade aérea, o Stuka parecia cada vez mais ineficaz. Uma breve passagem atacando navios ao redor da Noruega ocupada resultou em grandes baixas nas mãos dos caças britânicos. Eles então receberam uma surra durante a Batalha da Grã-Bretanha.
Muitos pilotos alemães temiam missões em ou até mesmo perto desses aviões, chamando-os de ímãs de caças. Certamente, ao final da guerra, o Ju-87 sofreu muitas perdas contra forças aliadas mais modernas, rápidas e melhor apoiadas. Os britânicos declararam o Stuka ultrapassado e ineficaz como uma arma ofensiva. Apesar das capacidades desatualizadas, o Stuka permaneceu altamente eficaz e periodicamente devastador até 1945 e o fim da guerra. Durante a Batalha da França, o avião foi notado, como já discutimos, por ser capaz de fornecer precisão pontual, quebrando as forças francesas no calor da batalha e dispersando reforços. Ele destruiu muitos navios aliados que fugiam para a Grã-Bretanha das praias de Dunkirk. Provou ser um lobo entre ovelhas ao encontrar navios mercantes. Como disse um piloto de Stuka, citação, havia muito pouca chance para qualquer navio mercante de qualquer tamanho quando atacado por um Stuka. No mesmo momento em que os britânicos estavam declarando a irrelevância do Ju-87 em 1940, ele estava aterrorizando o transporte no Mediterrâneo, garantindo a dominação nazista sobre a Iugoslávia e a Grécia. O verdadeiro teste do Stuka foi a maior guerra da Alemanha nazista, a Guerra no Leste. Quando os dois titãs, a Alemanha nazista e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, se chocaram no leste europeu, o Stuka desempenhou um papel proeminente em debilitar o poder aéreo da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Ele bombardeou aviões em suas pistas, destruindo milhares. Ele incapacitou a armadura soviética de contra-ataque. Ele neutralizou pontos fortes e interrompeu linhas de suprimento. No dia 5 de julho de 1941, um esquadrão de Stukas destruiu 18 vagões de trem e 500 veículos. Ao longo da guerra, os 58 melhores pilotos de Stuka destruíram cerca de 3.700 tanques soviéticos, uma taxa de sucesso surpreendente. No entanto, em 1944, os soviéticos estavam construindo essa quantidade de novos T-34s a cada mês. O Stuka pode ter sido eficaz, mas a guerra não viraria a favor da Alemanha, e a longa retirada para Berlim logo começou. Mesmo com tudo contra os alemães, com os russos sitiando Berlim e com o Império de Hitler desmoronando ao seu redor, o Ju-87 provou seu valor. Com o Exército Vermelho avançando mais rápido do que seus apoios aéreos, a Luftwaffe voltou a voar pelos céus. O Ju-87 teria um último momento de vitória heróica. Em cenas que lembram a devastação causada em 1941, os bombardeiros Stuka mergulharam sobre as posições soviéticas sem oposição. Em 3 dias, eles destruíram 2.000 veículos e 51 tanques. Significativamente, à medida que as linhas de suprimento alemãs foram cortadas e tudo, desde comida até balas, ficou em falta, algumas das últimas reservas de combustível restantes foram reservadas para uso pelo Ju-87. Esta máquina, obsoleta já em 1939, triunfou no campo de batalha vez após vez, inspirando as tropas alemãs e aterrorizando as forças inimigas onde quer que voasse. O Ju-87 e seus pilotos lutaram pelo regime nazista, um império maligno com ambições genocidas. Cada sucesso que teve no campo de batalha, e foram muitos, aproximou o sonho distorcido de Hitler um passo mais perto da realidade. O Stuka não serviu a um objetivo digno, mas as conquistas deste avião valente foram incríveis. Feio, lento e pilotado por alguns dos pilotos mais corajosos ou loucos da aeroespacial, o Stuka superou probabilidades incríveis, superando as expectativas a cada virada. Com suas buzinas estridentes, bombas assobiando, mergulhos enlouquecidos e registro de combate cruelmente eficaz, o Stuka consolidou seu lugar na história. Com sua aparência icônica e capacidade de infligir altas perdas, o Ju-87 permanece um ícone até hoje, uma lição nas táticas do terror e a eficácia das táticas de combate combinado. E aí você tem o bombardeiro de mergulho Ju-87 Stuka. Por favor, deixe um comentário abaixo e lembre-se de curtir este vídeo e se inscrever para apoiar o canal. Obrigado por assistir e te vejo na próxima vez.
Obrigado.